Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV, Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, então chegamos aí ao fim da semana, vencemos esse desafio chamado semana e a gente vai trazer os principais pontos dessa sexta, porque sextamos aqui no Mercado Investimentos. Sextamos com o quê? Sextamos com o IPCA, porque hoje saiu aí o índice de preços, né, o índice oficial aqui de inflação do Brasil, e a gente vai conhecer o que está pesando no nosso bolso depois de todas as prévias que a gente trouxe para vocês. Não tem muita surpresa, mas é importante a gente entender aí o que esses movimentos contam para a gente. Além disso, a gente vai falar da pesquisa industrial que saiu nessa semana e não deu tempo de falar ontem, então hoje a gente vai passar tintim por tintim. E vamos falar de tarifa fatal também, porque teve atualização finalmente, né? Já estávamos com saudade aí de falar do nosso laranja. Hoje estou até quase de laranja aqui em homenagem à tarifa fatal. Então vamos falar de tudo isso com vocês. Mas antes, vamos passar pela agenda, porque ela está recheada, tem pontos importantes também. E a gente vai entender o que já saiu, o que tem para sair, o que deve pesar mais no dia hoje. Então vamos entender aí como é que está a nossa agenda do dia. A China divulgou meia-noite, então já hoje, né? Já é balança comercial, exportações e importações na China. Então saíram os dados aí de balança comercial chinesa e eles trouxeram um pouco de movimento na primeira parte da manhã aí do mercado. Em seguida, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, discursou na Conferência Econômica na Islândia, às 7h15 da manhã. E a gente já tem até algumas atualizações do discurso do John Williams, porque ele falou bastante sobre inflação, falou sobre a inflação voltar ali para o centro da meta, que esse continua sendo aí o principal objetivo das políticas econômicas do Fed. Então ele reforçou esse compromisso com a inflação e com esse compromisso da inflação voltar para a meta, dando aí também um recado em relação a todo esse bafafá envolvendo o Fed, envolvendo a condução de política monetária, principalmente com Donald Trump. Depois do Jerome Powell tentar colocar ali uma pedra no assunto, esse reforço é sempre colocado até para mostrar ali um compromisso com a inflação, coisa que o Banco Central dos Estados Unidos persegue aí persegue com bastante ênfase. Ainda às 7h45 na Islândia também falou o Michael Barr, né, nessa mesma conferência. Então hoje a primeira parte da agenda bem tomada por dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. E é aquilo que eu sempre falo, né? Tá todo mundo buscando aquela sinalização ou algum ponto ali que possa mexer com o humor. Então caso eles falem algo que tem um potencial de mexer com o humor dos mercados, isso vai acabar refletindo no sentimento do dia. Então acaba ganhando um peso maior. Mas não para por aí, porque tem mais coisa saindo na sequência e o nosso Brasilzão já vai aparecer na agenda. Porque a gente teve às 9 horas aqui no Brasil o IPCS Capitais de maio, primeira quadricemana aqui às 9 horas, medição da FGV. Só que aí a gente tem uma série de outros indicadores do IBGE, o INPC de abril e o IPCA final de abril. A gente já viu o IPCA 15, já vimos o IGPM e agora chegou a hora de conhecer o IPCA. E no Brasil, esse é o dado mais relevante hoje. A gente vai trazer também com maiores detalhes para vocês daqui a pouquinho. 8h15, economista-chefe do Banco da Inglaterra também discursou num comitê de política monetária hoje. E às 9h30, quem falou foi a Adriana Kugler, ali na mesma conferência da Islândia. Então hoje os diretores, dirigentes, presidentes do Banco Central dos Estados Unidos estão todos na Islândia falando sobre política monetária. E qualquer atualização, se tiver algo aí importante, eu falo para vocês. Mas temos mais coisa na nossa agenda, porque hoje ainda tem balanço saindo, tem também dados lá nos Estados Unidos, então vamos passar aí para a próxima página para todo mundo em casa acompanhar. Ontem saíram os dados Nossa Senhora, os resultados corporativos do Itaú e hoje está tendo a conferência para falar desses resultados. Assim como aconteceram em outras ocasiões com outros bancos, então sai o resultado no dia seguinte tem a teleconferência, até porque o resultado sai à noite, normalmente sai depois do fechamento. No dia seguinte tem a teleconferência para explicar aqueles resultados, para passar sinalizações, o que foram os principais aspectos daquele resultado,
Hoje quem faz a teleconferência é o Itaú e os resultados de banco eles são sempre bem aguardados porque tem surpreendido bastante, sempre surpreendem, né? Sempre tem uma possibilidade de lucro a mais. A gente viu o Bradesco trazendo esses números acima do esperado. Inclusive ontem as ações do Bradesco subiram um montão, mas o fechamento do mercado é daqui a pouquinho. Às 10h30 na China sai o CPI, também tem inflação lá na China. Então vamos conhecer o índice de inflação e ele também está sendo bem acompanhado de perto. Então todo mundo de olho aí na inflação da China para entender como é que está o ritmo da economia por lá, também por meio da inflação. Taiwan tem o balanço da TSMC, a empresa de semicondutores de Taiwan. E na Alemanha o balanço do Commerzbank. Aqui, desculpa gente, Léo, até me corrija porque não devo ter falado certo o nome do Banco da Alemanha, mas tem lá o resultado hoje ao longo do dia, não tem horário, mas devem sair esses resultados aí durante a sessão. Então, o que fica no radar? Aqui no Brasil, sem dúvida, o IPCA. Ele é realmente o dado mais importante do dia. Fora daqui, quem deve ser bem acompanhado de perto é o Banco Central dos Estados Unidos e seus dirigentes na Islândia. Então, como eu falei, qualquer atualização aqui eu trago para vocês caso haja alguma declaração mais polêmica. Agora vamos passar lá para a redação, vamos dar bom dia para o Diego, que ele já está lá para contar para a gente o que aconteceu ontem, né? O que foi o fechamento, parece que teve um dia animado, né, ontem aqui na nossa bolsa. Então um fechamento aí bastante animado na quinta, podia ser na sexta para a gente sextar com um fechamento animado. Mas Diego, conta para a gente, como é que você está, como é que foi a bolsa ontem aqui no mundo? Bom dia, Débora. Bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia para nossa telespectadora fiel, Maria Helena. Bom dia para a Crom. Bom dia para a Neraci. Bom dia para o Ricardo, que inclusive deu um apelido que eu achei ótimo, dupla dinâmica D&D, e ainda mandou um Vai Corinthians. Bom dia para o nosso amigo Pacheco Lucas. Bom dia para todo mundo. Olha, Débora, eu sextei por aqui praticamente já, e a Bolsa também, já no clima de sextou, disparou no dia de ontem. O principal índice acionário brasileiro encerrou a quinta-feira com uma alta parruda de 2,12% aos 136.231,90 pontos. Inclusive, no meio do pregão, a Bolsa chegou a renovar a máxima histórica, quando chegou aos 137.634,57 pontos, ultrapassando os 137.369,26 pontos do dia 28 de agosto de 2024. Enquanto a Bolsa voou alto, o dólar despencou. A divisa estadunidense caiu 1,47%, cotada a R$ 5,66, depois de 3 altas seguidas. Isso tudo porque o comunicado do Copom, depois da elevação da taxa básica de juros aqui no Brasil em 0,5 pontos percentuais, foi entendido como um sinal de que o ciclo de alta da Selic pode estar perto de um fim. Mas o que realmente deu o tom foi o mercado externo. O anúncio do acordo bilateral entre Estados Unidos e Reino Unido trouxe um alívio imenso para os mercados em meio à guerra comercial. Não só, mas representantes do governo dos Estados Unidos vão se sentar à mesa com membros do governo da China para discutir um acordo. Com tudo isso, o Dow Jones subiu 0,66%, o S&P 500 valorizou 0,58% e o Nasdaq também fechou no campo positivo com um avanço de 1,07%. Débora? Vamos lá, vamos entender esse bom humor todo lá fora, aqui dentro. Depois num Copom, né, um Copom que subiu juros inclusive dentro do esperado, não foi nada ali fora do esperado. A expectativa era que chegasse mesmo a 14,75 a Selic e foi o patamar que chegou. O mercado pressionou e conseguiu o que queria. E aqui até deixo uma crítica, né? Não falando de fechamento, mas falando aí numa forma geral do Copom, porque ontem a gente acabou passando por esse assunto, não deu tempo de falar, mas Gabriel Galípolo tem batido no peito e falado que ele sim é responsável pela alta da Selic, porque muita gente começa a jogar ali no colo de outras pessoas, né? A alta da Selic poderia ter sido pactuada ali antes do Gabriel Galípolo e que ele não seria o responsável pelas altas. Primeiro que existe muita desconfiança em relação ao Gabriel Galípolo, então não me espanta ele ter esse tipo de comportamento. Dado que tem uma grande desconfiança em relação a ele, como antes dele assumir o Banco Central já tinha um peso muito grande
na presidência dele, estava todo mundo esperando o que ele ia fazer e esperando até um posicionamento diferente, né, um banco central diferente. Isso quem estava esperando? O mercado estava esperando e jogando esse peso, fazendo pressão, né, colocando ele em algumas sinucas, levando ali os discursos dele, até naquela vez que ele votou diferente, de uma forma bastante exagerada, jogando o dólar lá em cima. Então não me espanta esse aceno todo para o mercado financeiro. Mas a gente tem que sim entender que é um posicionamento dele, agora enquanto presidente do Banco Central, e que ele está dando continuidade a presidências anteriores. Claro que Gabriel Galípolo tem uma característica muito diferente, porque ele fala muito menos. E quando fala, não fica colocando faísca, nem colocando isqueirinho ali para tentar botar lenha na fogueira, como fazia Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto tinha muito essa característica, ele falava demais e estava sempre tentando colocar pulga atrás da orelha no mercado, tentando mostrar que o Copom era muito divergente, que era muito dissonante, que não tinha unidade, para mostrar que havia discussão e que poderia ter algum posicionamento diferente lá dentro, principalmente na divisão entre novos indicados e antigos indicados. Ele sempre tentava fazer isso, colocar esse tipo de pulga atrás da orelha no mercado financeiro e dava certo. Ele gerava instabilidade muitas vezes e com isso volatilidade. Galípolo já não. Galípolo fala pouco e quando fala ele é mais assertivo. Só que eu venho acompanhando as falas do Galípolo e vendo acenos bem diretos para o mercado financeiro, não só nesse comunicado, que até foi lido como um tom mais cauteloso e ao mesmo tempo menos rígido do que os demais, até sinalizando um possível fim do ciclo de aperto monetário, mas esse ciclo bem recebido pelo próprio mercado financeiro, até porque eles deram o aval no último Focus, então o último Focus já coloca ali a mediana em 14,75, falando que a gente aceita se a Selic parar por aí. Então a gente já esperava essa desconfiança do mercado. E aí, para provar que ele está ali para levar a inflação para a meta, ele está dando esse tipo de depoimento, esse tipo de declaração. Então ele chega e fala, não, eu sou responsável por todas essas altas. Isso não é pactuado anteriormente. Eu que estou sendo responsável. Para quê? O que ele está querendo dar o recado? Que ele vai seguir o que o mercado espera e não vai fazer nenhuma estripulia, porque antes o mercado estava pintando o Gabriel Galípolo como se ele fosse um homem do saco do Banco Central, como se ele fosse fazer alguma coisa ali muito aterrorizante para o Banco Central, um fantasma. E a gente sabe que não é por aí. Quando a pessoa senta na cadeira, ela vai assumir aquela posição e vai ter que acenar para o mercado também, porque senão o mercado joga o dólar lá nas alturas, como fez em algumas oportunidades, e aí a pessoa não fica na cadeira também. Então a gente vê esse jogo do Gabriel Galípolo, mas me estranha muito ele tendo esse tipo de posicionamento, porque na verdade não me estranha, mas a gente fica assim meio mexido, porque esperávamos aí, eu não esperava muita coisa, já falei muito disso antes, eu não esperava que ele fosse ter um posicionamento completamente diferente. Mas bater no peito e falar, não, eu que estou segurando essas altas, é um recado claro para o mercado financeiro de que ele vai continuar mantendo a Selic mais alta, caso haja essa pressão, então ele não vai bater de frente e não vai ceder também a possíveis posicionamentos do governo. Eu acho que isso é importante para o mercado financeiro entender, ele está querendo se mostrar independente, ele vai sim subir a Selic se precisar. Então, a gente vê esse posicionamento, mas é um posicionamento que está indo na direção do mercado financeiro. E essa é a crítica. Mais uma vez, a gente tem um Banco Central independente, mas dependente de outros fatores, no caso aqui, mercado. E o mercado aceitou muito bem o Copom, a decisão do Copom, aceitou muito bem a ata também, até porque na ata, antes a gente tinha uma sinalização de que a inflação poderia ficar mais alta, e uma projeção de uma inflação ali com mais altas do que baixas. Esse risco foi mitigado nesse último comunicado. Então, o que foi falado ali? O que o comunicado contou para a gente? Que pode ser que a gente tenha uma inflação mais equilibrada, não com mais altas do que queda, como vinham sendo mostradas anteriormente. Então, isso trouxe um pouco de um sentimento ali de calma em relação à inflação e aquele comprometimento com o combate inflacionário, tudo mais ali, voltou a aparecer, também tentando agradar o mercado. E aí a gente vê o mercado respondendo a isso de uma forma positiva. Mas mais que isso, os ventos de fora também levaram a bolsa e os mercados lá fora para cima.
porque Donald Trump, né, e eu já vou entrar no próximo capítulo de Tarifa Fatal, Donald Trump, nosso querido laranjão, ele foi, nosso querido não, né, mas enfim, o laranjão, ele voltou a falar e ele falou na sua rede social que vem aí outros acordos, né? Fez quase uma publi ali, que outros países estão querendo negociar com os Estados Unidos, muitos acordos virão e que a América, aqui entre aspas, está aberta para negócios, palavra dele aí. Então, ele mostra, né, que tem esse posicionamento de querer conversar com outros países, que a América está aberta para negócios, mas até que página? Né? Dentro das condições, termos e condições dos Estados Unidos, porque se for assim ele vai sentar para conversar. De outra forma a gente sabe que ele não senta para conversar. Então tem que ter ali, né? Ele até chamou, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho a frase, eu tinha até separado para vocês, de como ele chamou o acordo comercial de justo, recíproco e mais alguma coisa, né? Então ele falou que o acordo que ele fez, né, o primeiro acordo desde o dia da libertação, como ele gosta de chamar, tinha sido justo, recíproco e mais um outro adjetivo que agora eu não lembro, mas nessa mesma natureza, com o Reino Unido. E que outros virão nessa linha. Mas aí a gente tem que entender, justo, recíproco, é justo para quem, né, dentro de que condições, de que termos, porque a gente sabe que essa imposição, né, já de cima para baixo, para sentar com os países, não é muito justa e recíproca. Mas na visão de Donald Trump é. Então é assim que ele gosta de jogar, ele conseguiu esse acordo com o Reino Unido para alguns setores, né? Então alguma zona comercial ali de aço, enfim, vai buscar um novo mercado para o agroexportador, para o setor agroexportador dos Estados Unidos. Então ele está tentando buscar esses novos mercados para agradar uma parte da sua base. E essa abertura à negociação do Donald Trump fez com que o otimismo generalizado acontecesse. Porque parece que ele está disposto a conversar, mas para mim ele está disposto a conversar até a segunda página, desde que agrade Donald Trump. Então, vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos para ver que mais países entram nesses acordos e se a gente vai continuar tendo esse otimismo todo sendo preservado. Agora, vamos falar de IPCA, porque isso mexe com o nosso bolso. Então, vamos entender como é que foram os preços nesse mês de abril. E o Diego já está lá na redação para contar para a gente. Qual que era a expectativa do mercado? O mercado estava com expectativas boas para o IPCA, ele acertou, ele errou. Como é que foi aí, Diego? Débora, é com muita felicidade que eu informo que o mercado errou. Errou, mas é com muito pesar também que eu informo que errou por pouco. Fizemos um sumário aqui das projeções para o IPCA com dados do broadcast, ficou mais ou menos assim. A média das projeções para a variação mensal do IPCA em abril ficou em 0,42%, com um piso em 0,37% e o teto em 0,47%. Já a média da variação em 12 meses até abril ficou em 5,51%, com piso em 5,35% e teto em 5,57%. A maior parte das instituições estava apostando em uma variação mensal positiva de 0,41% a 0,42%. Só que, de todas essas instituições que foram consultadas para essa pesquisa, somente 8 acertaram na aposta de uma variação mensal positiva de 0,43% a 0,44%. Agora, a análise do IPCA propriamente dita, vou deixar para você, minha querida amiga e colega de trabalho, Débora. Vamos lá, vamos entender, né, o que puxou o IPCA nesse mês. E eu tenho também tristes notícias, né, com pesar que eu falo que mais uma vez os alimentos tiveram um peso importante na formação do IPCA do mês, pelo peso também da cesta do IPCA, né? O IPCA ele dá mais peso para os alimentos e apesar da desaceleração em relação ao mês passado, esse peso ainda acontece. Então a gente vê os alimentos ali, mais uma vez no protagonismo do IPCA, mas ele vem acompanhado com outra categoria que também é complicada, que é saúde, né? Então, isso a gente já tinha visto no IPCA 15, a gente já tinha visto isso também no IGPM e agora, de fato, no IPCA, essa alta dos itens de saúde também aparece. Mas essa alta dos itens de saúde, ela vem um pouco, sim, de reajustes de planos de saúde, mas principalmente de remédios. E por isso que eu falo, né, que é uma composição que a gente sabe que, no final das contas, vai acabar prejudicando pessoas de menor renda.
Porque se a pessoa de menor renda já tem boa parte do destino do seu orçamento familiar, da sua renda ali, né, do seu rendimento, para alimentos, e aí os remédios também começam a subir, também vai ter ali uma participação, principalmente em alguns tipos de remédio, nem vou entrar nesse mérito, mas também começa a ter uma participação ali, tem um peso grande, principalmente alimentos. E aí a gente começa a ver, né, que tem esse destino da renda para uma cesta mais básica, uma cesta de itens essenciais, e o resto acaba ficando de lado. Então é muito importante, daqui a pouco vai sair o IPCA por extrato de renda, a gente vai conseguir ver esses impactos de uma forma mais tangível, mais palatável, mais palpável, palatável. Eu pensando na comida aí do IPCA, mas aí a gente vai conseguir ver esses impactos realmente mensurados. Mas é importante a gente saber que esse peso acontece. Mas vamos já passar aí para não perder tempo, né? Já estamos com um bom tempo de programa, já vamos ver aí como é que ficou o IPCA do mês. Então ficou em 0,43, como a gente já sabe, a variação do IPCA foi menor do que em março, então desacelerou em relação ao mês passado, a gente tinha tido uma inflação de 0,53, vai para 0,43 agora, com acumulado até o mês de março, do mês de abril em 2,48 e o acumulado em 12 meses em 5,53. E aí que a gente tem também um ponto de atenção, porque o acumulado em 12 meses no IPCA, ele vem acelerando. Então, a gente tem ali, né, uma variação em abril, uma variação de preços em abril de 0,38, quando ela sai da conta, a gente substitui ela por uma de 0,43, maior do que a do ano passado. E isso vai esticando o acumulado em 12 meses. Então, como a gente tem tido meses com a aceleração da inflação maior do que no ano passado, isso vai fazendo com que o acumulado cresça. E aí a gente tem um acumulado mais ascendente aí na variação do IPCA. Agora vamos entender ali pelos grupos, que era o que eu estava falando, do impacto no IPCA. Então a gente pode ver um grupo subindo 1%, mas esse não é o impacto de fato que ele tem no IPCA. Por exemplo, o grupo de alimentação e bebidas, que tem um peso maior, né? E por isso a sua variação impacta mais a composição final. Ele teve uma variação de 0,83 e isso implicou em um impacto de 0,18. Foi a maior variação, maior impacto no IPCA. Outro impacto que a gente teve bastante grande foi o saúde e cuidados pessoais, que eu já falei para vocês, 1,18 de alta. Então, olha só, para saúde e cuidados pessoais, impactar 0,16, né, quase igual ali a alimentação e bebidas, teve que subir 1,18, teve que subir bem mais. Então, a gente vê esse impacto também aí vindo da saúde e os transportes trouxeram um certo alívio. Então, mais uma vez, e como já tinha mostrado o IPCA 15 e o IGPM, os combustíveis deram uma trégua nesse mês de abril e conseguiram equilibrar um pouco mais a inflação. Caíram 0,38, tiveram impacto negativo de 0,08. Outro grupo que teve um aumento grande em preços, né? Então teve uma variação de preços grande, aí foi vestuário, mas vestuário tem um impacto menor na cesta de composição do IPCA. Então, o impacto foi só de 0,05. Eu gosto desse gráfico porque a gente consegue entender como a cesta funciona, né? Porque às vezes a gente vê, mas tal coisa subiu muito. Mas qual que é o peso desse item dentro de uma cesta que já é variada e ponderada? Então, isso mostra que o IPCA ele dá mais peso para alimentação e bebidas, por exemplo, dá peso para transportes também. O grupo habitação teve uma variação positiva, aqui puxada também por alguns reajustes, principalmente em esgoto. Então, aqui a gente tem esse ponto também para falar. Mas vamos entender aí quais foram os principais itens, porque é isso que a gente gosta de ver, né? O que pesou mesmo no bolso do mês. Então, o arroz teve uma queda de 4,19%, algo que a gente também já tinha observado anteriormente. Então, o arroz mostra assim que teve uma queda de preços. Gasolina, etanol, óleo diesel também recuaram nesse mês, mostrando aí esses combustíveis, né, reduzindo de preço. Isso porque muito do impacto do ICMS, como já tinha falado, fica mais dissipado, na verdade, no mês de abril. E agora, com o mês de abril fechado, a gente não está pegando parte de março mais, a gente está olhando só abril.
a gente vê esse efeito mais dissipado. Então, gasolina caindo 0,35, etanol caindo 0,82 e o óleo diesel principalmente 1,27. O óleo diesel ele é bem importante porque ele afeta preços em cadeia. Afeta, olha só, afeta o frete, né? Mas ele afeta preços em cadeia. Então, você tem ali o aumento do frete quando tem o aumento do óleo diesel e isso faz com que os outros preços que dependem desse frete e da malha rodoviária subam em cadeia e isso chega no nosso bolso porque aumento de custo também é passado para a gente. Leites e derivados aí subindo 1,05, as carnes mostrando desaceleração, então aqui também um ponto positivo, por mais que a gente tenha ali o bovino voltando nos preços ao produtor num certo protagonismo, ainda isso não chegou no preço do consumidor. Se isso mantiver, né, essa alta for mantida nos preços ao produtor, isso pode chegar no nosso bolso em algum momento. Mas a gente tem esse movimento e aí tem os tubérculos, né, a volta dos tubérculos subindo bastante aí. O tomate também teve uma alta importante e aí muito ligada a questões sazonais. Eu vou inclusive fazer um vídeo só sobre tomate para explicar o que de fato faz com que o tomate suba em alguns períodos e em outros períodos arrefeça. Tanto que se a gente olha o acumulado do tomate está bem baixinho, né? Porque ele passou vários momentos de queda e agora ele volta a subir e está subindo com força. E a gente tem aí o café moído mais uma vez na lista das altas com 4,48, menor do que nos meses passados, mas o acumulado do café, porque ele vem subindo por muitos meses, continua ali alto. Então, os preços do café continuam... Nossa, gente, hoje está muito difícil. Eles continuam preocupando o brasileiro, porque está ficando difícil acordar. Hortaliças e verduras também subiram, muito aí também afetadas por questões climáticas, sazonais. E a gente tem aí um IPCA de novo com peso de alimentos. E era isso que eu estava falando, né? Quando a gente olha essa tabelinha, é para entender, né, por que os preços dos alimentos eles estão subindo tanto e por que é que isso impacta pelo peso que é dado no IPCA, mas também impacta nosso bolso. E impacta as rendas de forma diferente, porque a gente tem um destino da renda para esses itens também ponderado de formas diferentes. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que olha as altas dos preços aqui que a gente tem no nosso IPCA, pensando em tomate, café moído, hortaliças e verduras, leites e derivados, feijão, batata inglesa. Vocês acham, aí na casa de vocês, que subir a Selic, bater no peito e falar, olha, eu estou sendo responsável por subir a Selic, agora a gente vai trazer a inflação para a meta, vai resolver problema de tomate, de alface, de salada, de batata? Não vai resolver o problema. Esses itens vão continuar pressionando o seu bolso e a gente vai ter uma desaceleração em outros itens que não são aí os principais afetadores, os principais impactos no IPCA, mas tem ali, né, vão baixar e como eu falei, o IPCA é uma média, na média o IPCA baixa, mas os problemas continuam acontecendo. O problema é, os problemas continuam acontecendo e o IPCA continua acelerando, porque a inflação que a gente vê hoje não está sendo sensível a juros. Então, bater no peito e falar, subimos juros e vamos levar a inflação para a meta, é só recado para o mercado financeiro. E esse é o desfecho aqui para o nosso programa de tudo que eu falei, tudo uma coisa está ligada com a outra. Agora vocês vão ficar com o rolê ICL, na sequência aí, você está com o rolê, é muito bom. Então, William Deluca e Guga Noblar já estão prontos para receber vocês. Mas antes, deem uma passadinha no link iclmercado.com.br para garantir a vaga na aula magna do GCE, porque as elites odeiam tanto o povo brasileiro. Não deixem de se inscrever, porque vai ser uma aula imperdível aí no dia 15 e para assistir a aula você precisa do ingresso. Então você consegue o ingresso nesse link e já garante a sua vaga para assistir essa aula aberta, que é a primeira aula da segunda turma da pós-graduação aqui do nosso ICL. Então agora eu me despeço de vocês, desejo um bom fim de semana, até segunda-feira. E na segunda-feira eu trago sem falta a produção industrial para vocês. Um beijão e até lá, pessoal. Aí, se liga nessa que eu vou te contar. A maior parte das pessoas que vem nas minhas redes sociais me criticar, dando um monte de aula sobre como é que o Brasil tinha que ser e falando mal do povo trabalhador, dizendo que o povinho do Brasil não vale nada. Quando eu entro no perfil dos caras, sabe onde é que os caras moram? Em Miami, em Portugal, em outros países. Não moram no Brasil.
e adoram falar mal do povo brasileiro. De onde vem esse ódio da elite brasileira em relação ao povo? Esse é o tema da aula inaugural da nova turma de pós-graduação do ICL junto com a FESP São Paulo. E quem vai nos dar essa aula vai ser Gessé Souza, um dos maiores sociólogos do Brasil. No dia 15 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, se inscreve agora e vamos junto participar dessa aula tão importante.